Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Olá, boa tarde. Nas semifinais do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo saem na frente na luta por uma vaga na finalíssima. No Rio, o Vasco consegue o primeiro título no ano do centenário. Ao empatar com o Flamengo em 0-0, o time levou para São Januário a Taça Guanabara. Estes são só dois dos muitos assuntos que o Globo Esporte traz hoje para você. O Ubra vence o Olímpicos no Rio e fica com o título nacional de vôlei. Vasco e Flamengo mantêm as chances no Brasileiro de Basquete. Ronaldinho fala sobre a estreia no Maracanã pela seleção no dia 29 contra a Argentina. O Vasco comemora o título da Taça Guanabara numa churrascaria e um jogador campeão aproveita para lembrar que ainda merece uma chance na seleção. A festa começa em ritmo português, bem de acordo com as tradições do clube. E a chegada dos campeões aumenta o entusiasmo. Cansados de gritar, mas não de comemorar. Cada jogador é recebido com euforia. Odivan e Felipe são os primeiros. Até o sempre sério técnico Antônio Lopes não resiste. Mauro Galvão, ao lado de Donizete, repete o gesto do Maracanã. Com mais um título, o zagueiro aproveita para mandar um recado. Se a idade fosse um problema, o Zagallo não estaria na seleção também, né? Porque ele é uma pessoa que tem bastante idade, nem por isso ele deixa de ser o técnico da seleção. O banho que o Vasco deu nos adversários inspira os torcedores. O alvo é o rival Flamengo. E para encerrar a festa do campeão, o grito mais tradicional. Os lances do jogo, os tumultos com as torcidas, os detalhes do clássico você vai ver daqui a pouco aqui mesmo no Globo Esporte. Enquanto isso, vamos ver como anda o Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Franca e Rio Claro já são semifinalistas. As outras vagas estão entre Flamengo, Ribeirão, Vasco e Palmeiras. Na primeira fase, uma vitória para cada lado. E nas quartas de final, o Palmeiras saiu na frente em São Paulo, mas por apenas 2 pontos de diferença. Só que desta vez o jogo foi no Rio de Janeiro, com torcida a favor do Vasco e Charles Bird, inspirado. Cestinha da partida com 27 pontos, ao lado de Patterson do Palmeiras, saíram dele as jogadas mais emocionantes. O resultado foi apertado e mais uma vez a diferença foi uma bola que não caiu. 86 para o Vasco, 83 para o Palmeiras. A disputa da vaga fica para o terceiro jogo aqui mesmo no Tijuca Tênis Clube amanhã. E já deu para ver que não tem favorito. Lá terminou com a bola nossa dentro do aro e saindo para ir para a prorrogação. E hoje também dentro do aro, ao contrário, inverso. Jogo muito equilibrado, não tem favorito. O Flamengo surpreendeu o Ribeirão Preto e venceu por 97-93. A partida decisiva vai ser amanhã em Ribeirão. Jogando em casa, o Franca eliminou o Bandeirantes de Oscar, 115-105. Já o Rio Claro venceu o Mogi na casa do adversário por 100-90 e continua na briga pelo título. No Campeonato Feminino, Fluminense e Osasco disputam a 4ª partida da série decisiva. O jogo é hoje à noite no ginásio do Tijuca e o Fluminense precisa vencer para continuar na briga. Uma vitória do Osasco dá o título ao time paulista. Del Rio mais uma vez no Brasileiro de Futebol de Areia, você vai ver já já. E mais, o Ubra vence o Olímpicos no Rio e leva o título brasileiro de vôlei. Os gaúchos levam o título do Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei. O Rio de Janeiro vai continuar esperando na fila. Quinta e última partida da fase final. Quem ganhar esta é o campeão. As duas equipes estão na briga pelo seu primeiro título nacional. O Rio Grande do Sul foi campeão brasileiro pela última vez na temporada de 94-95. E o Rio de Janeiro não conquista o mesmo título desde 1981, quando Renan ainda era o atacante da Atlântica Boa Vista. Não é o dia de Naubert, é o dia de Gilson. O técnico Renan quer o time na rede, mas Gilson não perdoa. O 7 é do time gaúcho, 15-12. Os visitantes voltam à quadra mais confiantes do que nunca.
Jonas fura mais um bloqueio e é mais um set para a equipe de Canoas, 15-9. No terceiro set, tudo se inverte, 15-5 para o Olímpicos, mas ainda são 2-1 para a equipe de Jorginho Schmidt. No quarto set, luzes, câmeras, ação. E a ação é de Gilson, o MP, mão de pilão, mais uma vez, 15-12. 3-1 e o título brasileiro para os visitantes. Eu acho que faltou, foi um pouco mais de querer realmente, né? De realmente ir buscar o ouro, né? Talvez já com excesso de ouro em casa, né? Mais um, né? Mas para muitos faz diferença, para outros talvez não. Então o que faltou realmente a Ubra quis mais que a gente, essa é a verdade. Show de bola dos veteranos. Júnior comanda a seleção do Rio de Janeiro na decisão do Brasileiro de Futebol de Areia. Está provado. Neste esporte, a experiência vale muito mais que fôlego e juventude. Para quem duvidava dessa verdade da areia, Júnior jogou os argumentos definitivos. A final entre Rio e Espírito Santo foi tensa. Os capixabas não se intimidaram diante de uma verdadeira seleção brasileira. Resultado: muitas discussões e lances violentos. Os cariocas foram fazendo os gols. 3-0, até que veio o cansaço. Algo natural neste encontro de gerações. Júnior tem idade para ser pai dos adversários, mas também tem futebol para ser professor de todos. Quando o time do Espírito Santo ameaçou reagir, Júnior fez um golaço. E no momento mais delicado, quando o Rio tinha um jogador a menos, outro gol daqueles que só os cabelos brancos ensinam. A aula de futebol terminou em 6-1 para o Rio de Janeiro. Depois da aula, a bronca do professor. O fato de ter chegado à final, que nós éramos velhos, e nós não íamos correr, tudo isso. Só que a gente tem muito mais anos de praia do que eles. Quando eles estavam nascendo, muito deles, a gente já estava dando bico com a bola no buraco. Eles não sabem ainda o que é isso. Depois de ajudar o Brasil a ganhar medalha de bronze por equipes na Olimpíada de Atlanta, o cavaleiro Rodrigo Pessoa entra para a história como o primeiro sul-americano a conquistar a Copa do Mundo de hipismo. Montando o cavalo Balubê de Rouet, Rodrigo venceu a prova final em Helsinki, na Finlândia, e recebeu um prêmio equivalente a R$120 mil. Em outubro, o brasileiro vai disputar o Campeonato Mundial em Roma e já é apontado como um dos favoritos. Ronaldinho fala sobre a emoção da estreia no Maracanã com a camisa do Brasil daqui a pouquinho. E ainda, o Vasco ganha o primeiro título no ano do centenário. Brasileiro gosta de carro. Brasileiro gosta de mulher. Brasileiro gosta de futebol. Brasileiro gosta de Brahma Guaraná. E aí, vai dizer que você não gosta? Gosto. Brahma, o Guaraná do Ronaldinho. Rivaldo Vitor Borba Ferreira, que completou ontem 26 anos, vai defender o Brasil na Copa da França, que começa daqui a 51 dias. Ronaldinho assume a artilharia isolada do campeonato italiano. Ele marcou um gol na vitória do Internazionale por 2-0 contra o Udinese. O brasileiro agora tem 22 gols, mas a preocupação de Ronaldinho é outra: brilhar quando fizer a sua primeira partida pela seleção no Maracanã. Todo dia é assim. Quando a Ferrari de Ronaldinho aponta na garagem, o vizinho, companheiro e caroneiro Zé Elias já está esperando, com o mesmo bom humor de sempre. Eles vão juntos ao treino. Zé Elias adora a Ferrari de Ronaldinho. O motorista, nem tanto. É fraco, ele está começando agora a dirigir. Mesmo sem ser campeão italiano há 9 anos, o Inter de Milão é o time que mais tem crescido em número de torcedores. E essa explosão de popularidade tem nome. Ronaldo é um fenômeno. Chamado no mínimo de fenômeno, Ronaldinho é a razão do sucesso do Inter na temporada. Ronaldo reage a tudo com a mesma simplicidade de sempre. Vive num ótimo apartamento. Diverte-se com joguinhos bem atrevidos. E da varanda ele vê bem pertinho o belíssimo estádio San Siro, o palco dos gols dele em Milão.
Mas a motivação de Ronaldinho aponta para um velho e distante estádio. O Maracanã é o máximo de estádio no mundo todo. O jogo contra a Argentina, dia 29, vai ser o primeiro de Ronaldo pela seleção no Maracanã. E até julho, os planos já estão devidamente traçados. Chegar no Mundial, arrebentar e fazer muitos gols, dar o título pro Brasil e ser campeão. Vamos, Ronaldinho! Capricha, garoto! Aí, Ronaldinho, driblou o goleiro, bateu, é gol, é gol, é gol! Gol! Campeonato Gaúcho, em Porto Alegre, Internacional e Glória. Leandro chuta. A bola é desviada por Luiz Ernesto e engana o goleiro Alex. Internacional 1-0. Mauro manda a bola para a bonita conclusão de Giovani. É o gol do Glória, 1-1. Segundo tempo, Denilson faz o lançamento para o paraguaio Enciso marcar. Internacional 2-1. Christian pega de virada e fecha o placar. Internacional 3, Glória 1. Campeonato Goiano, clássico Vila Nova e Goiás. Marquinhos bate o escanteio e Fernandão completa, Goiás 1-0. Tim tabela com Christian e empata para o Vila Nova, 1-1. Pressão do Goiás, Fernandão aproveita a sobra e chuta, 2-1. Tim toca para Luciano avançar e deixar tudo igual. Final, Goiás 2, Vila Nova 2. Em Pernambuco, Santa Cruz e Náutico. Batata arrisca de fora da área. Santa Cruz, 1-0. André Jacaré chuta. O goleiro Ney rebate e Bilil aumenta. Santa Cruz, 2-0. Segundo tempo, no cruzamento de Vital, a bola fica para o arremate de André Jacaré. Santa Cruz, 3-0. Chapecó lança. Sérgio Luiz desvia de cabeça e Jailson manda para o gol. Final, Santa Cruz 3, Náutico 1. Em Salvador, Bahia e Vitória se enfrentam pela Copa Nordeste. O Wesley faz para o Bahia, 1-0. Segundo tempo, o Vitória empata em um lance confuso. Aguinaldo chuta e Jean defende. O juiz Sidraque Marinho manda seguir, mas o bandeirinha Alessandro Matos assinala o gol. O árbitro, então, confirma a marcação do assistente. 1-1 no placar. O Vitória vira. Evandro cruza para Kleber chutar, 2-1. Depois, Kleber lança Evandro, que dribla Samuel e toca. Final, Vitória 3, Bahia 1. Corinthians e São Paulo saem na frente nas semifinais do Campeonato Paulista. Depois do 1-1 no último sábado, o Corinthians precisa de um novo empate contra a Portuguesa para ser finalista. Já o São Paulo pode até perder o jogo de volta com o Palmeiras por um gol de diferença depois da vitória de ontem. A necessidade da vitória faz o Palmeiras se aventurar cedo ao ataque. O sol atrapalha a defesa de Rogério. Oséias não aproveita. O goleiro põe um boné e aí vai bem no chute de Arce. O paraguaio é que se dá mal. Recebe amarelo pela falta em Denilson. Depois, quando derruba Serginho, é expulso. Mas quem sai na frente é o Palmeiras. Alex cobra a falta e Roque Júnior desvia de cabeça. 1-0. A chance de matar o São Paulo vem no começo do segundo tempo. Márcio Santos faz pênalti em Rogério. O cobrador oficial é Arce, está fora. Paulo Nunes bate e acerta a trave. Infelizmente não deu, e eu peço desculpa ao torcedor. Rogério atravessa o meio-campo e lança na área. Serginho domina e cruza para Denilson, que empata, 1-1. A virada só não vem na cabeçada de Márcio Santos porque Veloso faz uma defesa genial. Mas o São Paulo insiste e aos 47 minutos consegue o gol. Um gol de bico, de Dodô. 2-1 São Paulo. O Vasco empata com o Flamengo, conquista a Taça Guanabara e já está na decisão do Estadual do Rio. Pena que as torcidas não estiveram à altura do clássico e promoveram novas cenas de vandalismo no Maracanã. Dia de decisão no Maracanã, dia de confusão no Maracanã. Torcidas de Flamengo e Vasco exageram nas provocações. Em frente ao estádio é difícil passar de carro. E quando se consegue, o carro fica assim. Tanta violência faz o torcedor anônimo ter medo de revelar a paixão com a camisa no peito. O ônibus do Vasco é recebido com latas. Pelo menos dentro do Maracanã, ainda há espaço para festa. Festa de 88 mil torcedores de olho na Taça Guanabara. Mesmo precisando só do empate, o Vasco ataca.
A zaga do Flamengo desarma Luizão. A bola sobra para Wagner, que entra livre e chuta para fora. Pimentel lembra os tempos em que jogava em São Januário e dá um presente para Donizete, que chuta à esquerda de Klemer. Cruzamento de Vitor e Klemer salva. Um sufoco. A esperança dos rubro-negros é Romário. E basta olhar para os pés do baixinho para ver que ele não está sozinho em campo. Odivan é implacável na marcação. Mas Romário é ágil e tenta. Ele domina, passa por Odivan e chuta para a defesa de Carlos Germano. No segundo tempo, o técnico Joel Santana vai ao ataque. Sai Maurinho, entra Caio, que lança Pimentel. Ele cruza forte, mas Rodrigo não aproveita. Luizão acerta uma bomba. Klemer espalma. O torcedor rubro-negro já percebe que o destino não é dos melhores. Aos 40 minutos, o lance polêmico. Alex derruba Pimentel dentro da área. O árbitro Léo Feldman dá escanteio. E o juiz estava perto, ele não deu porque não quis, né? 0 a 0 com sabor de vitória para o Vasco, campeão da Taça Guanabara. Qual o segredo para o sucesso? Na hora que tem que dar um puxão de orelha, num filho desse a gente dá, mas na hora que tem que dar um beijinho, nós damos também. Vim da Europa para crescer mais ainda no futebol brasileiro e dei sorte de estar em uma grande equipe, numa família. Essa imensa família vascaína hoje está bem feliz. No dia do índio, um cacique engrossa o coro da nação vascaína. O time apaixona o chefe Xingu no primeiro contato com o mundo do futebol. 5 milhões de índios pisavam no Brasil antes do descobrimento em 1500. Eram 220 grupos e falavam 170 línguas. Chegaram branco aqui primeiro, né? Aí mataram todos. Aí sobrou um pouquinho. Hoje, nossa população indígena não passa de 320 mil. Tem muito meu parente que está sofrendo. O cacique Tabata consegue aliviar o sofrimento no dia do índio com o carinho de pequenos torcedores rivais. Você já assistiu um jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã? Eu não, viu? Eu gostaria de assistir. Para entrar no terreno do futebol, visitar as tribos Vasco e Flamengo, o cacique Tabata sentou nas cadeiras do Maracanã, disfarçado de homem branco, ao lado do guerreiro Cepé. Índio moderno registra tudo e quer agradar a todas as tribos. Não sei pra quem que eu vou torcer aqui. É o Flamengo ou o Vasco? Mas os ataques do Vasco deixam os índios em pé. E Tabata não resiste. Torce para o Vasco. O cacique passa a ser comandado pelas jogadas do Vasco. O índio Cepé não gostou do jogo sem gols. Já o cacique Tabata a adorou. Índio teve dia feliz. Tabata ficou tão feliz que, ao voltar para a tribo, ordenou um novo grito de guerra. Viva Vasco! E como o índio não questiona a ordem de cacique, os xingus tiveram que passar a noite toda cantando o canto da vitória. Viva Vasco! Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.